como pedir a lei da atração e sentir a emoção de já ser real. Como que eu faço isso? Quem aí já tentou usar a lei da atração? Quem já tentou fazer um monte de mandingas e nada dá certo, não consigo atrair aquilo que eu quero? Comenta aí. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: tudo que você deseja cocriar na sua vida, você precisa se acostumar com o que você deseja. Tem que ser natural o que você deseja. Eu tenho uma frase que eu gosto muito e tem uma aluna, seguidora, querida, que tem uma filhinha que ela sempre fala, né? Como é que o Gamonal diz? Eu acho que ela deve estar com 7, 8 anos, ela está grandona agora, mas ela sempre fala assim: quanto mais você se acostuma com a riqueza, mais a riqueza se acostuma com você. Exatamente isso. Porque quanto mais você se acostuma, mais você impregna o seu subconsciente. Lembra que nós temos consciente, subconsciente e o corpo. O corpo, ou seja, o mundo 3D, esse mundo físico aqui que você chama de vida, ele nada mais é do que um reflexo do que está no seu subconsciente. Por quê? Como eu explico no meu livro Segredos da Vida, as Regras do Jogo, nós temos 7 princípios. E o primeiro princípio é o princípio de mentalismo. E o segundo princípio de correspondência, né? Assim como é dentro, é fora. Como dizem Provérbios 23:7. Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Se você é como você pensa no fundo do seu coração, então o que você deseja tem que estar no fundo do seu coração e não na cabeça, e não conscientemente. E não apenas pensando, eu penso e pá. Não existe lei do pá. Igual as pessoas ensinam na internet, que você vai pensar em tal coisa e aquilo vai acontecer. Quando a gente tem o princípio de mentalismo, indica que tudo é mental. Quando você tem o princípio de correspondência, indica que é o seu subconsciente, ou seja, como é dentro, é fora. Como é em cima, é embaixo. Ou seja, do jeito que você pensa no fundo do seu coração, vai ser projetado para o mundo, a sua realidade, e você vai atrair pessoas, circunstâncias, ocasiões que vão comprovar isso que foi colocado dentro do seu subconsciente, ok? Princípio de vibração indica que tudo vibra, então tudo tem uma frequência, e o que diferencia uma coisa da outra é exatamente essa frequência. E nós, como seres humanos, imagem e semelhança do Criador, temos a capacidade de criar qualquer coisa entrando na nossa mente, criando na nossa mente, porque tudo é mental. Então eu crio na minha mente, sinto como se já fosse, sinto a emoção, emano a frequência para o universo me devolve aquilo, ok? Quando eu digo universo, Deus é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa, porque Deus é tudo. Então todo o universo é Deus. Deus não fez o universo, tudo é Deus, tudo é feito de Deus, assim como você, que é feito de Deus. Deus não está dentro de você como se fosse uma coisinha. É você que está dentro de Deus, porque Deus é o todo. Caso não fosse assim, ele não seria mais o todo, não seria onipresente, onisciente, onipotente. E aí a gente entra dentro do princípio de ritmo, princípio de polaridade e princípio de gênero e princípio de causa e efeito. Ou seja, os 7 princípios estão dentro da lei da atração. Tem gente que fala assim, não, porque a lei da atração é o princípio secundário à vibração. E os outros? E os outros princípios? Já começa pelo mentalismo, correspondência. Cada chakra seu está interligado num princípio universal. E a lei da atração nada mais é do que uma lei secundária a todos os princípios. Então, se você não entende os princípios, que eu explico todos eles dentro desse livro, você está boiando, você está achando que está usando a lei da atração porque está pensando. Eu vou abrir aqui numa página e vou mostrar a vocês na prática como faz isso, tá? E a primeira coisa que você vai precisar entender, então, é isso. Os princípios do universo, eles têm que estar para acontecer a lei da atração. E a gente entra dentro de um aspecto extremamente polêmico, que tem gente que fala que é para pedir, na Bíblia está escrito que é para pedir, e eu estou dizendo que você não tem que pedir. Porque se você pedir, você está na falta. Ou seja, me dá alguma coisa, meu Deus, por favor, e aí eu rezo lá. Me dá dinheiro, me dá meu carro, me dá não sei o quê. Aí eu sinto que é real, mas eu estou pedindo. Eu estou com sentimento de falta. E é exatamente isso que você está emanando para o universo. E como assim, se não é para pedir, está escrito na Bíblia que é para pedir? Por exemplo, em Marcos 11:24, na minha página 128 do meu livro. Marcos 11:24.
Portanto vos afirmo, tudo quando em oração pedirdes, tenhas fé que já recebestes, e assim vos sucederá. Depois na página 201, Mateus 6, versículo 6. Quando orar, vá para dentro em segredo e feche a porta, pois aquilo que teu pai ver em segredo lhe será abertamente em recompensa. Aqui não fala de pedir, presta atenção. Quando orar, vá para dentro em segredo e feche a porta, pois aquilo que teu pai ver em segredo lhe será dado abertamente em recompensa. Na página 202 do meu livro, Mateus 21, 22. Eu estou citando a Bíblia aqui, tá? Por isso que, eu cito a Bíblia. As partes pretas são citações de outros livros, de outros mestres, de outras coisas. Mateus 21, versículo 22. E tudo que pedires em oração, crendo que já tem, recebereis. Vamos lá. Tudo que pedires em oração, crendo que já tem, recebereis. Isso não é meio que uma contradição? Tudo que pedires, crendo que já tem. Como é que eu vou pedir se eu já tenho? Onde que está a pegadinha aqui? A pegadinha está na interpretação errônea que as pessoas têm das coisas. Principalmente a religião, principalmente a igreja, principalmente os pastores, padres, etc., que pega a Bíblia e lê literalmente como se aquilo fosse exatamente o que está escrito e o que ele interpreta sobre aquilo. Por exemplo, pedir. Se vocês pudessem explicar o que é pedir, vocês diriam que é o quê? Pedir é: eu não tenho algo e eu peço a alguém, eu peço, me dê uma ajuda, me dê alguma coisa, não é assim? Só que não é essa a verdade. Pedir, a origem etimológica da palavra pedir vem do latim petoere, que significa dirigir-se para, atingir, atacar. Olha a diferença. Isso é etimologia, não sou eu que estou dizendo. Isso é etimologia da palavra, tá? A origem etimológica da palavra é essa, é isso que significa, não é o que eu acho que significa ou o que um pastor, um padre acha que significa, é o que significa, entende? A palavra foi criada para significar isso, ou seja, dirigir-se para, atingir ou atacar, é isso que significa pedir. Então, quando a gente pega aqui, eu gosto muito de estudar a etimologia das coisas para entender a verdade, e não que alguém disse que é a verdade, e não a interpretação de alguém sobre aquilo. Então eu pego aqui, portanto vos afirmo que tudo quando em oração pedirdes, tenhas fé que já recebeste. Agora faz todo sentido, porque eu alcanço, eu ataco aquilo como se eu já tivesse. Eu sinto a emoção de já ter. É isso que significa que eu estou pedindo. É isso que significa pedir para o universo. Dirigir-se para. Eu me dirijo mentalmente para aquilo que eu quero, tá? Tá pegando, tá fazendo sentido para vocês? Já deu uma explosão na cabeça aí? E aí a gente quando chega em Mateus 6,6 já faz todo sentido também, vá para dentro em segredo. Dentro do quê? Dentro da minha mente. Eu fecho a porta dos sentidos. Por quê? Porque a sacada não é imaginar como se eu já tivesse. Eu tenho que estar lá. Eu tenho que vivenciar. Eu tenho que alcançar, me dirigir, atingir, como significa pedir. Eu atinjo o objetivo como se já tivesse. Então, quando orar, vá para dentro em segredo e feche a porta, pois aquilo que teu pai ver em segredo lhe será dado abertamente. Top! Só essa aqui já valia umas 115 curtidas e uns 200 compartilhamentos, né? Manda para mais pessoas aí que ainda tem muito mais para falar, tá? E aí a gente pega em Mateus 21, versículo 22, e tudo que pedires em oração, crendo que já tem, recebereis. Pô, agora, perfeito. Tudo que pedires em oração, crendo que já tem, recebereis. E a gente entra nessa questão de oração. Quem aí sabe o que é uma oratória? Que é onde o orador fica. Já viu algum orador pedir alguma coisa para vocês? Você vai numa formatura, tem o orador. Se você vai num lugar onde tem uma oratória, que é onde o orador que vai pronunciar, ele vai atingir, ele vai se dirigir a alguma coisa, ou seja, ele vai, na verdade, te entregar alguma coisa e não pedir. Então o orador, a função do orador, quando você orar, dá até para colocar mais coisa nessa chamada dessa live, quando você aprender a orar, aprender a pedir, aprender a sentir para o universo, você vai direcionar o que você quer. Então vamos supor que eu queira um carro, um relacionamento ou dinheiro,
na minha vida. Eu não vou pedir nada para ninguém, eu não vou pedir para Deus. Por quê? Porque Deus já me deu o poder de criar. Eu não posso pedir uma coisa que eu já tenho. Se eu estou pedindo, eu estou na falta. E o que importa, o universo não entende o que você pede verbalmente, ele entende o que você sente emocionalmente. E a emoção é a interpretação de um gatilho externo. Ou seja, na minha imaginação, eu estou sentindo falta, não tenho dinheiro, não consigo pagar a conta, não sei o quê. Adrenalina, cortisol, a emoção rolou, meu corpo encheu de hormônio. Hormônio vem da palavra hormon, que significa pôr em movimento. Eu tenho um comportamento diante disso, e essa emoção gerada pelo meu corpo vai para a corrente sanguínea, que chega ao coração, que emana eletromagneticamente para o universo e atrai magneticamente pessoas, circunstâncias, ocasiões que são equivalentes à frequência. Ou seja, a emoção é uma química hormonal e o sentimento é o que a mente sente. Uau! Sentimento, que a mente sente. O que a mente sente, a mente está interligada com todos. Todos captam essa frequência, sendo atraído para você para realizar isso que você acredita. Se você está pedindo alguma coisa para Deus, para o universo, para qualquer coisa que seja, está pedindo com a sensação de falta, automaticamente é isso que você vai atrair, como Jó 3,25. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Exatamente porque você está emanando a frequência. É a frequência que importa, não é o que você fala, não é o que você pensa conscientemente. É exatamente a frequência, tá? Então, como que eu faço para pedir? Eu preciso imaginar conscientemente e não refletir. Existe uma diferença gigantesca entre imaginar e refletir. O que é refletir? Eu pego os meus paradigmas, minhas crenças, meus condicionamentos, meus traumas, de tudo que eu vi, ouvi e senti repetidamente ou por impacto emocional, e reflito, que está no fundo do meu coração, né? Reflito para minha tela mental. Quando eu reflito isso para minha tela mental, eu me identifico com o que está refletindo e sinto uma emoção que gera um sentimento. Já entendemos o que é sentimento. Quando eu penso e crio, como criador que sou, eu imagino criativamente, conscientemente, porque eu escolho e determino o que eu quero, escolho aquilo, imagino como se já fosse real e sinto a emoção de já sê-lo. Isso é extremamente diferente. Você tem pensamentos o dia inteiro, não são pensamentos, são reflexos mentais. São reflexos. Imagina que o seu subconsciente fosse como uma água. E tudo que está dentro de um laguinho ali bonitinho, e tudo que está dentro dele, que foi colocado nele através das experiências que você teve, ele está refletindo. Ele não cria uma imagem, ele apenas reflete. E quando você se identifica, percebe aquelas imagens, e você não ignora aquilo, você sente a emoção. E é mais disso que você está atraindo. E uma dica muito legal para você, presta atenção nessa dica. Quando você for fazer isso, como que eu faço para estar lá e não só imaginar? Porque você não pode saber que está imaginando. Não é pensar naquilo, é vivenciar. Orar é entrar naquilo que você quer, alcançar, atingir, dirigir-se para. É isso que significa pedir. Quando eu alcanço aquilo que eu quero, eu tô lá, vivenciando como se já fosse, assim como está escrito na Bíblia, no meu livro, etc. Para você entender, se você quiser entender todos os detalhes, todos os princípios do universo, 320 páginas que vão transformar a sua vida, tem tudo detalhado passo a passo aqui, como orar, como fazer, etc. Tá? O link está na bio, tem na descrição aqui. Vou te dar uma dica surreal de como fazer isso. Dentro do livro eu explico até como que eu fiz para o meu livro ser best-seller no mundo todo. Tá? Hoje tem mais de 11 mil alunos em 33 países esse livro. Olha que doideira, tá? É maravilhoso demais. E eu explico isso no livro antes de lançar. No meu pré-lançamento a gente vendeu 3 mil livros. Olha que coisa maravilhosa. Usando essas mesmas técnicas que eu ensino nele. Então, olha só. Como que eu faço para estar lá e não estar só imaginando? Primeiro precisa de tempo. Você não pode pensar, parar aqui, se você não está acostumado. Você para, vou pensar, imagina, tá, vamos embora que eu tenho que correr. Não.
Você tem que parar e determinar um tempinho para isso, que seja 5 minutos, 10 minutos, maravilhoso, 12 minutos, incrível. Nossa, já pensou se você consegue ficar 20 minutos? É surreal, é suficiente para você sentir a emoção de Jacelo explodir com a sensação para o universo e isso vir para você, tá? Então você precisa de tempo, primeira coisa. Segunda coisa, você vai usar os 5 sentidos na imaginação. Poxa, como que eu vou fazer isso? Então você vai usar a audição. Então, vamos supor, eu queria que meu livro fosse best-seller no mundo todo e ajudasse milhares de pessoas. Então eu me visualizei como se já fosse, e não acontecendo ou pedindo que fosse, né? Como as pessoas gostam. Eu já era best-seller, então eu estava fazendo o quê? Eu estava comemorando num coquetel, tomando champanhe, presta atenção, tomando champanhe, tomando uma bebida, sentindo o tato, as pessoas me abraçando, dando os parabéns, ouvindo elas falando, ouvindo elas agradecendo, aplaudindo, a gente cantando. Então eu estava falando, estava ouvindo, estava sentindo o perfume das pessoas, o cheiro do vinho, do champanhe, da comidinha que a gente estava ali, pegava a folha, sentia o meu livro, e aí eu folheava, sabe, eu senti o cheirinho de livro novo, olha que maravilhoso. Sentia ele, olhava, lia um pedaço para as pessoas dentro daquela comemoração, sentia ali como se já fosse normal, sabe? Não necessariamente precisa ser uma emoção avassaladora, que nossa, até chorei, etc. Se isso acontecer, natural, beleza, show. Mas é a emoção de já ser real. E a emoção de já ser real não necessariamente precisa ser impactante. Isso é uma quebra de paradigma muito forte, que muita gente ensina erroneamente isso na internet. Se você tem uma emoção muito surreal, é porque não é normal para você, entendeu? Tem que ser normal, é natural. Você sente como se já fosse e assim vos sucederá. Aquilo que seu pai ver escondido, lhe será dado abertamente, sabe? Não precisa ser uma emoção que você... nossa, eu até chorei ali, porque eu não tinha, de tão feliz que eu estava e tal. Sinta a emoção como se já fosse normalmente. Como que seria se você já tivesse um carro? Como que seria se você já tivesse a esposa, o marido? Como que seria se você já tivesse o dinheiro, você folheando e sentindo as notas e coisas maravilhosas aí na sua mão? Como que seria? Essa é a sensação. Você pode, e já respondendo a pergunta aqui, você pode fazer isso de manhã e de tarde, até que você sinta como se já fosse, como se você já sentisse como se já fosse. E aí, o que vai acontecer? Você vai fazendo isso, até ficar tão normal, tão absurdo, que vai acontecer uma coisa maravilhosa com você, tá? Que eu vou explicar daqui a pouco aqui. Outra dica, mais uma dica para quando você for visualizar, colocar os 5 sentidos, começa a colocar pessoas importantes para você. Coloque pessoas que você ama, pessoas que você gosta na visualização. As pessoas te elogiando, as pessoas falando que deu certo, parabéns, quão maravilhoso foi, tá? Para que você sinta a emoção de ser. Por que eu tenho que fazer isso? Eu falei, quantas vezes eu preciso fazer isso? Quanto que eu preciso fazer isso? Quantas vezes for preciso até que aconteça. Até que isso vire normal no mundo material. E vai ficar tão natural toda noite. Se você visualizar como se já fosse, maravilha. O que você não pode fazer é sentir medo e ansiedade. Que aí vou explicar exatamente o que é isso, que é o efeito Zenão. O que é o efeito Zenão? Nada mais é do que o seguinte, uma forma fácil de você entender o que é o efeito Zenão. Imagina que a minha mão tem o meu sonho, e esse meu sonho é água. E aí eu imagino e sinto como se já fosse, só que eu tenho uma ansiedade. O que é ansiedade? É medo daquilo que eu anseio. Então eu anseio algo aqui e eu tenho medo que aconteça ou que não aconteça. Se eu tenho medo de que não aconteça, eu gero um outro sentimento, que é o sentimento de falta. Se eu tenho medo daquilo acontecer, por que eu tenho medo de não acontecer? Porque os meus comportamentos atuais não são congruentes àquilo que eu quero ter. Então gera uma ansiedade, gera uma disputa, ou seja, eu quero aquilo, mas eu não estou fazendo.
Eu sei que eu não estou fazendo. E por isso gera uma ansiedade que nada mais é do que o medo. E ou um próprio medo mesmo de não acontecer. Ou seja, você quebra o padrão. Imagina uma energia positiva como energia negativa. Positivo com negativo, neutro. Você cagou seu pedido. Outro exemplo mais fácil para você entender. Eu visualizo como se já fosse aquilo, né? Ou seja, imagina que você comprou, eu acabei de comprar um negócio agora no Mercado Livre. Aí eu compro no Mercado Livre e estou esperando. Vamos supor que eu comprei, né? Um meu cérebro aqui, ó. Comprei o cérebro lá no Mercado Livre, paguei, já descontou no cartão, já recebi até a nota fiscal. E aí eles estão enviando. Para enviar, precisa de tempo. Não vai chegar materializado, não é lei do pá. Eu penso e pá, meu Deus, o cérebro brotou aqui. Não é assim que funciona. Então precisa haver uma coincidência ou sincronicidade tão sensacional que as pessoas chamam de coincidência. Ou seja, precisa de atrair pessoas, circunstâncias, ocasiões que vão trazer isso para mim. Entende? Tudo está ligado às outras pessoas e ao universo. Isso não vai chegar do nada para você, vai vir através de alguém, de alguma coisa. Então um cara coloca dentro do caminhão, que coloca no outro caminhão e vem andando. Quando eles chegam na minha cidade, eu simplesmente mudo de endereço. Quando eu mudo de endereço, ele entrega para o endereço que foi colocado, que é aquela frequência. O endereço é um número. Um número nada mais é do que uma frequência específica. Então, a minha frequência, eu senti que era real, que já tinha lá o meu cérebro com 2 milhões de dólares dentro dele aqui, ó, banhados a ouro. Então, eu senti que era real e eles entregaram. Só não entregaram para mim. Quem aí já aconteceu isso? Visualizou coisa, desejou coisa e aconteceu para a vizinha, para o cunhado, para alguém que tinha nada a ver, que nem queria tanto. E aí, pum, a pessoa recebeu. Comenta aí. E você não recebeu porque você saiu da frequência, você mudou do endereço. Ou seja, aquilo que você estava sentindo durante o seu dia inteiro, você tem que manter essa frequência, ué. Senão, como que isso vai chegar para você se você sai da frequência? Vamos supor, outro exemplo, para facilitar mesmo, para não ter desculpa você dizer que não entendeu. Você quer ouvir Anitta. E aí, a sua frequência do rádio tá, por exemplo, numa rádio clássica. Ouvindo música clássica. E falando, não, eu quero ouvir o funkão da Anitta lá, e toma. E desce até o chão. Mas se você não mudar a frequência, você nunca vai ouvir. Você não vai chegar. O som da Anitta não chega até você. Porque o som da Anitta, o som da clássica, tudo já está aqui no universo. Quando você pega o rádio e muda o número, de novo, o número, a frequência, você coloca e aí recebe. Não é que veio para você, porque já estava, você só sintonizou. Pegou isso aqui? Pegou essa sacada? Já existe o que você quer. Você só precisa se sintonizar. Como que eu me sintonizo? Eu me sintonizo imaginando como se já fosse sentindo emoção de já ser real. Indomáveis.